Esta semana, o princípio da semana, eu durante uns dias li uma série de milagres que Jesus fez. Li quase, não digo todos, mas li uma série de milagres que Jesus fez na Bíblia para me tentar documentar e perceber não tanto a letra ou a teoria da cura, mas acerca da essência da cura. E há alguns versículos que despertaram o interesse e eu quero aqui falar de uma perspectiva, vou seguir um percurso, não é? Os irmãos, deixem o Espírito de Deus falar o vosso coração. Eu vou seguir um percurso simples, vou falar o que é que Deus fala, o que é que Jesus fez, o que é que aconteceu em Israel, não é? Porque é importante perceber como é que Deus lidou com Israel nesta área, para nós percebermos como é que Ele lida connosco hoje. E há um versículo que eu gostava de ler, dois versículos. Primeiro é Atos 10, 38. Os irmãos conhecem esse versículo. Diz que e Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus era homem, 100% homem, e o versículo diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, que andou por toda a parte fazendo o bem. Não é? Esta era a vocação de Jesus. Andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É o que diz 10, 38. Atos 10, 38. Pedro está a discursar lá na casa de Cornélio e Pedro sai, da boca de Pedro sai esta expressão que foi escrita. Deus ungiu Jesus, Deus ungiu o homem Jesus, não é? Com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andou fazendo o quê? Por toda a parte. O bem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele continua a fazer o quê? O bem. E depois há outro texto, que eu não sei bem de cor, que é Lucas 4, 18, que Jesus chega à sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e ele diz: e o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. E esse eu vou ler para não falhar. E o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Lucas 4, 18. Escute, sabe que a palavra de Deus é importante que nós a ouçamos, porque ela é de onde cresce a nossa fé, é onde evolui a nossa fé, é na palavra. E diz assim, Jesus abre o livro, vai à sinagoga, abre o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. E agora escute, enviou-me a curar os contritos de coração, aqueles que têm problemas na sua alma, não é? A proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a curar pessoas e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías e Jesus leu isso acerca dele. Então há aqui uma questão que eu quero, não é? Que nós nos certifiquemos. Deus não dá doenças a ninguém para poder resolver alguma coisa na vida das pessoas. Porquê? É a minha interpretação. Porque Jesus andou fazendo o bem. E a Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem, e quando ele fez o bem, ele curou a todos, e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O que é que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: eu faço o que vi o meu Pai fazer. Eu faço a vontade do meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, era um bocado inconcebível, não é? Jesus andar a fazer o bem e a curar todas as pessoas, e depois o Pai lembrar-se: agora vou ensinar alguma coisa àquela pessoa, trazendo uma doença sobre a vida dela. Era um contrassenso, não é? Não fazia sentido nenhum. Quer dizer, Jesus andava a fazer o bem, depois vinha o Pai e dizia: olha, o meu filho anda a curar a todos, como diz o profeta Isaías, ele curou a todos, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá em Mateus 8, na casa da sogra de Pedro, quando Jesus curou aquela multidão que foi lá à porta de casa, endemoniados e doentes, Mateus diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos. Passado. Às vezes há pequenas coisas que nós ao lermos não interpretamos logo, mas fomos. O verbo está no passado, então nós já fomos, não é? E diz: pelas suas pisaduras fostes, verbo no passado, curados. Amém? Então nós todos fomos curados. Então Jesus diz que viu o Pai fazer, e então ele faz da mesma forma. Agora escute,
Se Jesus faz da mesma forma que o Pai, e Jesus andou por todo... Esta era a vocação de Jesus, era o propósito da vida de Jesus. Andar a fazer o bem. Ainda hoje Ele quer fazer o bem, Ele faz o bem. Amém? No nosso meio Ele quer fazer o bem. Como é que é possível Jesus estar a fazer o bem e depois o Pai ter outro tipo de vontade qualquer, se Jesus disse que Ele só faz aquilo que vê o Pai fazer e faz a vontade do Pai? Então, na minha opinião, e de acordo com aquilo que eu leio na Bíblia, Deus não dá doença a ninguém para poder resolver coisa nenhuma com as pessoas. Não é? Não dá. Até porque, vejam uma coisa, nós dizemos que Deus é amor. Não é? Essa é a essência de Deus. Deus é amor. Como é que alguém que é amor agora diz o seguinte: olha, vou ali castigar uma pessoa e vou fazer com que ela tenha uma doença? Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Então Deus é amor. E depois, quando nós lemos, ou quando nós citamos o texto da oração que os discípulos disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Não é? O que é que Jesus disse? Então orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no... Agora, se a vontade de Deus é realizada na terra, de acordo com a essência com que ela é realizada no céu não há doença. Então, se a vontade de Deus no céu não é ter doença, se nós não tem doença no céu. Não é? Não há doença no céu. Então, como é que nós dizemos? Faça-se aqui a tua vontade, não é, como ela é feita no céu. Então, Deus não pode trazer doença sobre ninguém. Amém? Então, Deus é bom, Deus é amor, e um agente de amor, a pessoa de Deus que é amor, amor na plenitude, não traz doença, não traz algo negativo sobre a vida das pessoas. Não pode trazer. Deus é amor. E Jesus, fazendo o bem, e a vocação de Jesus, veja isso. Jesus disse: Deus me ungiu, o Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para curar os contritos de coração, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E na versão de Isaías, para pregar o dia da vingança do nosso Deus. Então, Jesus fez o bem, Ele continua a fazer o bem. Então, se o Filho faz o bem e o Filho é a imagem visível do Pai, imagem visível do Pai, quem via Jesus via o Pai. Então, vendo Jesus a fazer o bem, a curar a todos, porque diz a Bíblia que Ele curou a todos. Não é? Ele curou a todos. Então, não é possível Deus trazer doença sobre a vida de alguém. E agora você diz o seguinte: então e a história de Jó? E eu li uma coisa interessante lá no livro de Jó, salvo erro, no capítulo 3, no livro de Jó. Então, Jó foi acometido de uma situação dolorosa, não é? Ao ponto de se ter que raspar as chagas. Estava doente, perdeu a família, perdeu tudo. Mas, interessante uma coisa, e nós dizemos o seguinte, nós dizemos: porque Deus não deu doença a Jó? Deus não trouxe aquela situação a Jó? Então nós dizemos que Deus permitiu que o diabo tocasse a vida de Jó. Mas se nós lêssemos uma coisa interessante, está lá no capítulo 3, iríamos perceber porque é que aquilo foi determinado na vida de Jó. Não é? Porque é que foi determinado uma situação tão catastrófica. E vocês conhecem a história. Jó disse o seguinte: aquilo que eu temi, isso me aconteceu. Então Deus permitiu, porque Jó temia aquilo, não é? Jó falava daquilo, Jó tinha um pressentimento que alguma coisa lhe ia acontecer de errado. E lá no livro de Jó diz o seguinte, Jó capítulo 3, 25, diz o seguinte: porque aquilo que temia me sobreveio. O que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Deus permitiu o quê? Que acontecesse a Jó? Aquilo que ele temia. Não é? E às vezes nós, como cristãos, nós temos tantos versículos na Bíblia acerca de nós, que, por exemplo, aqueles versículos que falam nele temos isto, nele temos aquilo, nele conseguimos isto, sou mais do que vencedor, nele posso todas as coisas naquele que me fortalece, etc, etc. Nós temos uma série de versículos
que atestam a nossa condição de filhos, não de escravos, de filhos. Mas nós muitas vezes decidimos falar coisas negativas e às vezes falamos coisas que nós tememos e depois começamos a questionar. Deus não estava comigo. Mas Jó disse o seguinte, aquilo que eu falei, aquilo que eu temi, isso me sobreveio. Então vamos calar a nossa boca. Não é? Vamos calar os nossos sentimentos. Não é? Vamos tentar gerir isto de forma a ter a nossa alma regida pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Porque se eu passar a vida a dizer tenho medo que me aconteça alguma coisa, tenho medo que me venha alguma doença, tenho medo que me aconteça isto, não é? Eu estou assim, tenho aqui um sintoma, se calhar é isto tão negativo. Não falo nada. Não falo nada. Deus permitiu que aquilo viesse à vida de Jó. Porquê? Porque Jó disse, aquilo que eu temia, aquilo que eu estava a pensar que ia acontecer, aconteceu mesmo. Não é? Então Deus não queria trazer doença nenhuma à vida de Jó. E é interessante, mas aquilo que eu temi, diz o seguinte, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Então muita coisa acontece na vida das pessoas, em todas as áreas, mas também em termos de saúde, porque nós tememos. Nós passamos a vida a falar de doenças, nós passamos a vida a falar dos sintomas da doença, não falamos a palavra de Deus e passamos a vida a falar, isto vai-me acontecer, eu estou aqui com um sintoma, se calhar é isto, não falo nada. Não falo, nem demonstre que teme que aquilo lhe irá acontecer, porque este foi a chave para que Jó tivesse sofrido aquele problema todo. Aquilo que ele temia lhe aconteceu. E é interessante uma coisa, é que a Bíblia diz que Jó, depois de ser curado, há um propósito para a cura na nossa vida que eu já lá vou chegar. Jó, depois de ser curado, vocês conhecem a história de Jó, os amigos tinham tantas conversas inapropriadas, tantas conversas desagradáveis, tantas conversas a acusar Jó sobre a sua situação. E o que é que aconteceu quando Jó foi curado? Orou pelos amigos. Deus repôs na sua vida aquilo que ele tinha perdido e pôs na sua vida o dobro daquilo em relação àquilo que ele tinha perdido. Mas Jó, depois de ser curado, Deus deu-lhe um propósito, que era orar pelos seus amigos. Então, quando Deus cura alguém, eu já disse isso aqui na sexta-feira com os irmãos, quando Deus cura alguém, não é para estender os nossos dias na terra. Há pessoas que querem ser curados porque têm medo de morrer. Há pessoas que querem ser curados, têm medo de ir para o céu. Há pessoas que querem ser curados, têm medo de ir para junto de Jesus. Há pessoas que querem ser curados porque pensam que vão perder a sua vida. Não é? Mas o facto de eu orar por cura não significa... Até que a pessoa que pensa assim é escravo na mesma, não é filho. Eu quero ser curado. Para quê? Para que haja na minha vida uma intensidade ao serviço de um propósito. Então eu quero ser curado não para que Deus estenda a minha sobrevivência. Eu quero ser curado não para que os meus dias se estendam na terra. Porque se eu morrer, eu vou para junto de Jesus. Se eu morrer, eu vou ter uma atmosfera diferente, eu vou estar num lugar melhor. Então porquê é que eu quero ser curado? É? Para ter só os dias estendidos na minha terra, sobrevivência, mais sobrevivência? Não. Até que Jesus trocou a sua sobrevivência por uma vocação. Jesus morreu aos 33 anos por vocação a nós, por amor a nós. No auge do seu amor, Jesus morreu, deu a sua vida. Vocês estão a entender? Então, eu não quero ser curado para ter mais dias na terra. Eu não quero ser curado apenas por ter medo de morrer. Eu quero ser curado para servir um propósito na causa do reino de Deus. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Por quem quer apenas ser curado para estender os seus dias, é legítimo, mas continua a ser escravo. Continua a ser escravo de um medo, continua a ser escravo de algo que não é a essência de Deus. Então, eu quero ser curado, não é? para que intensamente possa servir o propósito de Deus na terra. Deus me dê mais uma oportunidade de eu poder servir o propósito de Deus na terra. Então Jó sofreu aquilo porque ele disse, aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Não é? E às vezes é o que acontece connosco. Não é? Deus permitiu, mas Deus não empurrou o diabo para atingir Jó. Não é? Deus não disse, olha, vai lá atingir Jó. Não, Deus permitiu porque Jó tinha uma condição, criou uma condição, determinou uma condição na terra. Ou seja, ele determinou que temia aquilo que lhe ia acontecer. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Daí o segredo para não falarmos nada. E depois, Deus, em relação a Israel, portanto, na minha perspectiva, Deus não dá doenças a ninguém.
Na minha perspectiva, saúde divina, cura divina é um bem de Deus. Deus é bom, Deus ama, Deus quer nos abençoar com saúde, em todas as áreas, mas Deus nos quer abençoar com saúde, com cura. Deus é tão bom, Deus é amor. Jesus andou fazendo o bem. A vocação de Jesus foi curar os enfermos. A vocação de Jesus foi libertar os contritos do seu coração. A vocação de Jesus foi pregar a palavra aos pobres, aqueles que estavam perdidos. A vocação de Jesus foi libertar os oprimidos do diabo. Essa era a vocação de Jesus. E dar vista aos cegos. Porquê é que Jesus está lá escrito? E dar vista aos cegos. Porque uma pessoa cega, uma pessoa leprosa, uma pessoa paralítica, uma pessoa com alguma doença, tem muita dificuldade de intensamente servir um propósito na comunidade. Não é? Uma pessoa que tem uma situação de saúde tem muito mais dificuldade em servir um propósito. Então Jesus veio para libertar as pessoas da doença. Para quê? Para que elas agora dissessem, agora vou ter mais dias. Não, para servir um propósito na sua comunidade. Para fazerem alguma coisa com o propósito, com a vocação que Deus tem para as suas vidas. Esse é o propósito da cura. Não é? Eu agora vou ser curado para estar à frente da televisão a ver novelas todos os dias. Que escravidão! Agora vou ser curado para ir para a mesa do café sem fazer nada com o rendimento mínimo ou com outra coisa. Não é? Há pessoas que do rendimento mínimo passam a vida nos cafés. Não é? Eu não tenho mal nenhum ter o rendimento mínimo, tem mal ir para o café todos os dias com isso. Não é? Então, pessoas que são curadas, o propósito não é ir para o café, o propósito não é ir para estar à frente de uma televisão sem fazer nenhum. O propósito é servir a comunidade. Fui curado para fazer alguma coisa pelos outros. Fui curado para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Fui curado para ministrar às pessoas. Da mesma forma que Jesus tinha essa unção, eu também tenho essa unção. E sobre Israel, quando Deus chamou Israel, o propósito de Deus é que Israel vivesse uma vida plena, a plenitude da vida, e nunca adoecesse. E porquê é que Israel adoeceu? Por causa da sua desobediência. Não é? E às vezes nós adoecemos por causa da nossa desobediência. E você diz, mas eu não cometi um ato de desobediência tão grande. Eu vou-lhe dar uma coisa simples, na minha perspectiva, que é a desobediência. Imagine que o Espírito Santo diz assim, olha, vais ter com a tua mulher agora, vais-lhe dar um beijinho, vais dizer que gostas muito dela. Não é? Isto parece não ter importância nenhuma. Eu digo assim, Deus, que mariquice. Não vou fazer isso. Não é? Agora vou lá chegar ao pé da Vera e vou dizer, beijinho, gosto muito de ti. E eu como homem, não é, naquela masculinidade às vezes um bocado atrofiada, não vou fazer isso, estou a desobedecer. Estou a desobedecer. Não é? Estou a desobedecer. E depois a desobediência acarreta certo tipo de consequências. Agora para as mulheres, imagino que há mulheres que gostam de falar alto e de gritar com o marido e de pôr em causa as decisões do marido. E Deus disse, não faças mais isto. Não grites com o teu marido, não se submete ao teu marido, como diz a Bíblia. Os homens agora gostam da ideia. E ela diz assim, não, Deus, desculpa lá, eu vou gritar porque eu quero. As mulheres às vezes têm esta expressão, eu vou gritar porque eu sou assim, eu vou gritar porque eu quero. Desobediência. Mas isto, eu sou assim. Não, desobediência. Deus está a dizer para não fazeres isso. Desobediência. Não é? Desobediência. Então, desobediência acarreta consequências. E Israel desobedeceu. Não é? Vou dar um exemplo. Imagino que eu tenho um feitio, daqueles feitios tramados. E Deus diz, tens que mudar o teu feitio, não podes agir assim com as pessoas, não podes ser mal educado, sei lá, não podes estar mal-humorado. Deus, eu não vou fazer isso que eu sou assim. Não é? Imagine, e eu não quero mudar o meu caráter. Desobediência. Então a desobediência traz consequências. E Israel desobedeceu. Por isso é que foi acometido uma série de doenças. Como é que Deus resolveu o problema da cura de Israel? Porque Deus queria que Israel fosse curada. Deus queria que Israel vivesse os seus dias na plenitude de dias e que nunca adoecesse. Eu vou ler um texto que está lá no Salmo 103:3, que fala sobre isso. Como é que Deus cura Israel? Sabe que os Salmos são um livro maravilhoso que Israel usava para poder adorar e louvar. Então, como é que Deus trouxe a cura sobre Israel? Escute bem, que é interessante. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, para que Israel fosse curado, Deus trouxe a Israel um princípio de perdão, de arrependimento. E Deus trouxe a Israel o sentido, tu tens de te arrepender da tua desobediência. E quando Israel se arrependia da sua desobediência em relação à idolatria e outras práticas, quando Israel se arrependia, Deus curava Israel. Então, como é que Deus traz a cura também sobre nós?
Quando nós nos arrependemos da nossa desobediência. Coisas simples, nós desobedecemos em coisas tão simples na vida. Eu não tenho agora nenhuma ideia mais, mas desobedecemos em coisas tão simples na vida. E quando nós desobedecemos, somos acometidos de algumas situações difíceis. Como é que acontece a cura? Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E agora escute isto, escute bem isto. Se na antiga aliança, né, que esta aliança que nós vivemos agora é mais poderosa, no meu entender, porque é Cristo. Porque Cristo já morreu, porque Cristo já deu a sua vida por nós. A nova aliança tem um sentido diferente. Então, se na antiga aliança Deus atendia à necessidade de Israel, curando Israel de uma forma poderosa, através do perdão dos pecados, então quanto mais connosco em Cristo, na nova aliança. Amém? Escute, esta aliança é muito poderosa. A aliança que foi estabelecida pelo sangue do Cordeiro é muito poderosa. Se eles tinham acesso à cura através do arrependimento e do perdão dos seus pecados, nós temos acesso à cura através do nosso arrependimento, através do poder do sangue de Cristo, que nos faz arrepender dos nossos pecados. Há pessoas que são curadas quando se arrependem dos seus pecados. Então, esta nova aliança traz uma perspectiva de cura divina sobre a nossa vida. Esta nova aliança traz uma perspectiva de saúde divina sobre a nossa vida. Só estou a dar aqui uma reflexão simples acerca do padrão bíblico sobre isto. E quero agora ler Marcos 11, 23 e 24. É um texto muito interessante que Jesus falou. Marcos 11, 23 e 24. Vocês conhecem, não é? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, não é, que sai daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá, se não duvidarem em vosso coração, e crendo, não é, isso vos acontecerá. Escute, e depois Jesus disse, e todas as coisas que pedirdes em oração, crendo recebereis. Quais coisas? Todas. Quais coisas? Todas. E cura faz parte dessas coisas todas. Diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Agora, há muita gente que diz que este texto não é para toda a gente. Há muitos teólogos que dizem, mas isto é impossível. Não, Jesus deixou mencionado isto. Marcos escreveu, Mateus escreveu isto também. Não é? Para quê? Para certificar que, de facto, se nós orarmos, todas as coisas podem acontecer connosco. E cura está nessas coisas todas. Agora há aqui uma chave. E a chave é não duvidar no nosso coração e crer. Fé na fidelidade de Deus, fé na bondade de Deus, fé no Deus Todo-Poderoso, fé na sua cura, fé na sua palavra, fé no seu nome, o nome que é sobre todo o nome. Lá em Atos 3, o paralítico foi curado e Pedro disse, este homem foi curado pela fé no nome de Jesus. Então toda a nossa fé tem que ser direcionada à sua fidelidade. A nossa fé tem que ser direcionada ao nome poderoso de Jesus. A nossa fé tem que ser direcionada à palavra de Deus. A nossa fé tem que ser direcionada ao Deus Todo-Poderoso. E este é o segredo. Não é? Se a nossa fé for direcionada ao Deus Todo-Poderoso, Jesus não ia mentir. Não é? Não ia deixar aqui um texto para nos criar um problema de interpretação. Não, ele disse, todas as coisas pelas quais orais, crendo, as vão receber. Todas as coisas pelas quais orais. Agora, veja a vossa cara, não sei se concordam muito com isso, mas o facto foi isso que Jesus deixou. Todas as coisas pelas quais orais, crendo, tendo fé no quê? Na fidelidade de Deus. Tendo fé no nome de Jesus. Tendo fé no poder de Deus. Tendo fé no Senhor Todo-Poderoso. Então, todas as coisas pelas quais orais, crendo que recebeis. Então, quando é que eu recebi a cura? Quando eu orei. Mas eu ainda não vi, mas já recebi. Mas ainda não se materializou no meu corpo. Mas eu já recebi. Quando eu orei, porque é o que diz aqui o texto, quando eu orei, eu já recebi essa cura. Não é? Pelas suas pisaduras fostes sarados. Não vou ser sarado. Fostes sarados. Isto é uma questão de interpretação e de revelação. Fostes sarados. Eu já fui sarado, os irmãos já foram sarados. Não é? Então, quando é que isso acontece connosco? Quando você orou com fé, você já recebeu a cura. Amém?
Então, por vezes, isso vai contra o sentido lógico do nosso raciocínio. Isto vai contra o senso comum da nossa mente, não é? Como é que é possível eu já estar curado se ainda não vejo os sintomas? Mas já está curado, foi o que Jesus disse. Eu não lhe consigo explicar isso. Você fala com Deus em casa, peça ao Espírito Santo revelação. Eu só sei o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que antes de quando eu oro, quando eu tenho algum problema, seja que problema for, todas as coisas, e em todas as coisas está lá inserido a cura divina também, em todas as coisas, sempre que eu orar, não é? Crendo, tendo fé na fidelidade de Deus, no Deus Todo-Poderoso e no poder do seu nome, eu já estou curado. Mas eu ainda não vejo, mas já estou curado. Qual é o segredo? É não andar para aí a revelar os sintomas. Estou muito mal. Isto é um grande problema. Isto nunca mais passa. Quando você diz isso, já perdeu essa cura. É você diz, então, mas eu vou ignorar a realidade. Não, não vai ignorar a realidade, mas vai agir em fé. Quando a pessoa diz, quando você ora pela sua cura, ou alguém ora pela sua cura, e você depois diz, eu não sei se foi bem assim, já perdeu isso tudo. Já perdeu o que Deus está a trabalhar, não é? Na sua vida. Então, cura, eu recebo cura no momento em que eu oro. Não é? E há tanta gente que fala tanta coisa errada. Não é? Que fala tanta coisa errada sobre o seu corpo, que fala tanta coisa errada sobre os sintomas, que fala, não é? A perspectiva é logo isto está tudo mal. E, não é? Cala a sua boca. Não é? Eu tinha uma situação. Não fui ao médico, não é nada de grave, mas eu todos os dias agora eu proclamo, eu estou curado no nome de Jesus. E o facto é que eu estou a melhorar. E não é nada que me afete no dia-a-dia. É uma situação que eu não quero falar, não há segredo, mas não quero dizer. E então, eu agora, depois deste tempo, eu tenho dito, eu estou curado no nome de Jesus. Eu reivindico essa cura para a minha vida no nome de Jesus. Eu estou curado no nome de Jesus. Então, tudo o que pedir-te em nome de Jesus, crendo o receberás. Jesus até diz, se disseres a este monte para se lançar no mar, isso vai acontecer. Não é? Então, Jesus deixou-nos essa referência. Não é? Jesus é bom, Deus não dá doença a ninguém, a sua vontade é estabelecida na terra, como ela é feita no céu, é a essência de Deus. A vocação de Jesus foi curar e fazer o bem. Deus curou Israel só foi acometido de doenças por causa da sua desobediência. Jó só teve aquele problema, na minha perspectiva, porque ele disse, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Não é? O diabo usou isso, não é? O diabo usou isso para afetar Jó, mas no dia em que Jó foi curado, ele orou pelos seus amigos, e agora tem esta perspectiva, não é? Que em Marcos 11, não é? Todas as coisas pelas quais nós oramos, eu não sei se você acredita nisso. Nós temos que ter uma explosão de fé, um ímpeto de fé, um crescimento de fé, porque a nossa vida diariamente, bombardeado com tanta coisa negativa, não é? Quem liga à televisão na CMTV percebe, não é? Aquilo é facadas, não sei, e as pessoas vivem aquilo tudo. Então, tanta coisa negativa e drástica, nós temos que ter uma linguagem de fé, de acordo com a Bíblia. Não é? Uma linguagem de fé. E agora escute isto, em Mateus 7:11, salvo erro, diz mais ou menos isso. Vocês que são maus, vocês são maus. Jesus diz, vocês são maus, eu sou mau, nós somos maus. E Jesus diz, vocês que são maus, vocês querem dar as melhores coisas aos vossos filhos. Quanto mais nosso Pai, que está no céu, não vos dará todos os bens. Então, há aqui qualquer coisa. Então, será que Deus quer afetar-me com doença? Não, porque diz, quanto mais vosso Pai, que é um Deus tão bom, bondoso, generoso, um Deus grandioso em bondade, quanto mais vosso Pai não vos dará todas as coisas boas. Eu vou ler para que não restem dúvidas, Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, agora começa a perspectivar isto na vertente da cura. Vocês, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Bens. E cura é um bem. Saúde é um bem. Você entende? Então, se eu lhe pedir... Você agora pode colocar aqui nestes bens diversas coisas, não é? Uma vida familiar, um casamento, uma vida financeira, sei lá, bens. Não é? O que você interpretar, bens, trabalho, saudável, bens. Trabalho é um bem. Trabalho é um bem.
Se calhar para algumas pessoas não é assim tanto, mas é um bem. Trabalho é um bem. Então, você pode colocar aqui nestes bens a cura. Então, se fosse o Pai Celestial, quer dar a cura a cada um de nós. Porque é um bem. E agora escuta outra questão. Lá em Tiago 5. Agora, escute isto. Isto é muito interessante. Deus não é esquizofrénico. E Deus não diz uma coisa para depois, não é? Deus estabeleceu um princípio. Lá em Tiago 5, Deus diz o seguinte. Escute. Se há entre vós doentes, chame os presbíteros ou anciãos da igreja, que orarão por vocês e ungirão com óleo, e o doente será curado. Agora escute, se a cura não é uma perspectiva de Deus, se a cura não é um bem de Deus, porquê é que Deus elucidou Tiago para escrever isto? É? Então, se Deus não está interessado em curar-nos, se a cura não é um bem de Deus, se Deus não quer fazer nada por nós neste sentido, porque é que ele disse, Tiago, escreve lá isso. Não é? O Espírito Santo inspirou Tiago a escrever, vós que estáis doentes, chamem os presbíteros da igreja, ungirão o doente, orarão por vocês. Então a Bíblia diz que nós podemos orar, não é? Uns pelos outros, os presbíteros podem orar pelos doentes, ungirão o doente e o doente será curado. Então, se não é a intenção de Jesus curar, porque é que ele deixou este texto? Não é? Porque é que ele manteve este texto na Bíblia? Não é? Então, a intenção de Deus curar. Amém? Então, estou aqui a fazer uma reflexão por várias etapas, não é? Deus é bom, não quer dar doenças a ninguém. Jó apenas ficou assim porque ele temia aquilo e determinou aquilo. Israel só teve doença quando desobedeceu, mas a intenção de Deus foi curar Israel, por isso deu-lhe um plano de arrependimento e de perdão dos seus pecados. Jesus disse que todas as coisas estão incluídas naquilo que nós oremos e cura está incluído em todas as coisas, por isso podemos ser curados. E agora em Mateus 7:11 diz que Deus quer dar bens a nós, que é um Pai bondoso, não é? Deus nos quer dar bens e eu incluo a cura dentro desse rol de bens. E depois Tiago diz que a intenção é que nós oremos uns pelos outros, ou que os presbíteros orem pelas pessoas para que elas sejam curadas. Então a intenção de Deus é curar. Amém? A intenção de Deus é curar. Agora depende da nossa perspectiva. E estou quase a terminar. Eu vou falar-vos acerca de algumas histórias da Bíblia simples. Não é? A intenção, vocês conhecem essas histórias, mas a intenção é motivar a fé. Porque o segredo lá de Marcos 11 é não duvidando no vosso coração, crendo. A nossa fé, eu não vos sei explicar isto com emoções, mas a nossa fé deve ser totalmente projetada. Não é? Uma fé intensa projetada sobre o Deus que é fiel. Dá para você entender isso? Uma fé, nós projetarmos a nossa fé no Deus que é fiel. Não desistirmos de orar, projetar. Nós já recebemos a cura quando nós oramos. Amém? Então, eu quero falar acerca de alguns episódios de cura. Só para alimentar a vossa fé e a minha, nós podermos alimentar a vossa fé. Está lá em 2 de Reis 20, um homem chamado Ezequias, um rei. E o homem fez tudo o que era certo aos olhos do Senhor. Aparentemente é o que está lá escrito, não é? É o que ele diz. E é verdade, a história diz que ele restaurou o templo, restaurou as portas do templo, restaurou o sacerdócio em Israel, tirou toda a idolatria, fez muita coisa boa. E de repente ele ficou com uma doença. E quando o profeta Isaías vai entrar no palácio, Deus diz ao profeta Isaías, vais dizer a Ezequias, que era o rei Ezequias, um rei bom, em Judá, vais dizer ao rei Ezequias que ele vai morrer, que não há retorno, não há nada a fazer, ele vai morrer. E Ezequias teve uma úlcera, que provavelmente nos dias de hoje seria considerado um cancro grave, porque ele ia morrer. Então Isaías vai lá e diz, olha, Deus disse, tu vais morrer, põe a tua casa em ordem, tu vais morrer, tens este problema, vais morrer. E o que é que Ezequias fez? Isaías sai da sala do rei, vai no pátio e Ezequias começou a chorar e a orar clamorosamente, fervorosamente. Diz que ele se virou para a parede e disse, Deus, eu fiz isto bem, e chorou. E quando o profeta ainda vai no pátio, Deus disse, olha Isaías, vou mudar de opinião. Então uma oração clamorosa, uma oração fervorosa pode mudar a opinião de Deus. Eu vou mudar de opinião. Vais voltar para trás e vais dizer a Ezequias que eu lhe vou dar mais 15 anos
Amém? 15 anos. Ele chegou, olha, Deus mudou de opinião por causa de uma oração fervorosa daquele homem. Eu não sei qual é a sua condição, mas crendo na fidelidade de Deus, crendo na fidelidade, crendo no poderoso nome de Deus, crendo no Deus Todo-Poderoso, você pode ser curado hoje. E escute, aquela oração durou minutos, talvez segundos. Ele chorou clamorosamente. Durou segundos porquê? Porque o profeta ainda ia no pátio, já Deus tinha mudado de opinião por causa da oração dele. E Deus disse, vais dizer a ele, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Então, tu estás curado, vou-te dar mais 15 anos. Mas escute, toda a cura tem um propósito. Deus não deu a cura a Ezequias para que ele tivesse uma extensão da sua sobrevivência. Deus deu a Ezequias a cura para que ele pudesse servir um propósito. Qual foi o propósito? Deus disse, tu vais vencer os assírios. E agora há aqui uma coisa que a Bíblia não diz especificamente, mas a história diz, ele construiu um canal de água para a água chegasse ao interior de Jerusalém, para quando fosse sitiada, não fosse capturada pelo inimigo. E escute, os entendidos em arquitetura dizem que foi uma obra excelente. Então Deus deu mais 15 anos a Ezequias para ele realizar aquele propósito. Deus cura-nos para nós trazermos água à vida dos outros. Deus cura-nos para nós sermos uma fonte de vida à vida dos outros. Deus cura-nos não para termos um tempo mais de existência aqui na terra, mas para podermos servir um propósito. Amém? Então Deus cura, Deus quer curar. Deus mudou através daquela oração a situação de Ezequias. Amém? E curou instantaneamente daquela doença, que provavelmente era um cancro. Tem outra história em Mateus 8. A sogra de Pedro está desfalecida, doente, com febres altíssimas. Provavelmente era uma infecção grave ao ponto de ela estar desfalecida. Escute, Pedro e o irmão André, eles disseram, Jesus, vai lá curar, porque diz a Bíblia que eles pediram. Jesus tocou na sogra de Pedro, automaticamente ela se levantou, foi curada instantaneamente. Escute, foi curada instantaneamente e ela se levantou para servir os outros, para servir Jesus e servir os outros. Deus curou a sogra de Pedro com um propósito, para que ela servisse as outras pessoas. E quando ela foi curada, muitos ouviram falar da cura de Jesus e ao fim da tarde vieram à porta da sogra de Pedro os endemoniados e os doentes e foram todos curados por Jesus. Então aquilo foi um propósito, um testemunho poderoso, um propósito para servir, um propósito de poder atrair os outros a Jesus para ser curada. Amém? Então você pode ser curado. Você já está curado se acreditar em fé nas pisaduras de Jesus. Amém? Que Ele, pelas suas pisaduras, na sua palavra, Ele nos curou. Tem a questão de Jó, né? Que já vos contei. Jó foi curado e orou pelos seus amigos. Né? Tem a questão de Ana. Ana não tinha filhos, era estéril. Deus a curou da esterilidade e ela disse, se eu tiver um filho, eu dou o meu filho ao Senhor, entrego o meu filho, consagro ao Senhor. E o Samuel foi juiz, foi profeta e foi sacerdote em Israel. Amém? Então, o leproso, quando o leproso foi curado, lá em Lucas 5:12, o leproso foi purificado instantaneamente. E Jesus tocou nele e o leproso foi curado. Qual foi o propósito? Atrair uma multidão a Jesus. Então há sempre um propósito quando Deus nos cura. Atrair uma multidão a Jesus. Naamã, vocês conhecem a história de Naamã, lá em 2 de Reis 5. Naamã, um homem que era comandante do exército, foi acometido de um problema de lepra. Ele chegou a Jerusalém, ele chegou lá a Israel, foi ter com o profeta Eliseu, e o profeta não se dignou em ter com ele, disse, lava-te 7 vezes no Jordão. E ele achou aquilo inconcebível e desobedeceu. Mas depois os criados disseram, mas já que estás aqui, porque é que não te lavas as 7 vezes no Jordão? E ele obedeceu, foi curado. E agora escute, qual foi o propósito? Deixar a idolatria. Ele diz, já não vou cultuar mais ao meu Deus. E até perguntou, posso levar aqui terra de Israel para levar para o meu país, para poder me lembrar que tenho que cultuar ao Deus de Israel, porque hoje eu sei que há Deus em Israel. Então qual é o propósito de Deus curá-lo? No caso de Naamã, foi acabar com a idolatria e começar a adorar o Deus de Israel e levar Deus de Israel para o seu país. Amém? Aleluia. A mulher com uma hemorragia, está lá em Marcos 5. Eu vou terminar. A mulher com uma hemorragia. Ela pensou, vejam aquela mulher, desfavorecida na sociedade, desprotegida, marginalizada, e ela, diz a Bíblia que ela pensou, ela disse e ela agiu.
se eu tocar nas vestes de Jesus, eu sou curada. Ela só pensava na cura. Ela dizia a sua cura. Ela agia em favor da sua cura. Ela não estava ali, já estou há 12 anos nesta situação, se calhar Deus não me vai curar, se calhar se tocar isto. Não, ela perseguiu aquele pensamento. Ela dirigiu-se a Jesus, ela tocou em Jesus e ela foi curada instantaneamente. E todos os milagres que eu li na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo, todos os milagres que eu li, as pessoas foram curadas instantaneamente. Amém? Instantaneamente. E ela tomou a decisão. Eu penso, eu digo, eu ajo em favor da cura. Tocou em Jesus. E Jesus disse, quem é que me tocou? E aquela mulher podia ter fugido, podia ter escondido. Propósito para a vida daquela mulher. Ela deu um testemunho de fé à frente daquela gente toda, que eles iam para a casa de Jairo. Ela deu um testemunho de fé e Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, mulher. A tua fé te salvou. E ela foi reintegrada na sociedade, e ela foi reintegrada na comunidade. Então há um propósito quando nós somos curados. Fazer alguma coisa pela comunidade. Estamos melhor, não é? Fazer alguma coisa pela comunidade. O cego de nascença, eu vou terminar. Ninguém curou um cego de nascença até Jesus vir. Não há registros de cura de um cego de nascença. E o cego de nascença, e eles perguntaram, quem é que pecou? Foram eles ele ou os pais? Ninguém pecou. Isto é para que as obras de Deus se manifestem nele. E Jesus fez lá o lodo, lá a pasta com o cuspo, meteu nos olhos dele e disse, vai-te lavar ao tanque de Siloé. E ele obedeceu. Ele obedeceu. E ele foi lavar-se e começou a ver. Qual foi o propósito? Ele chegou junto aos judeus e eu disse, eu vi um profeta que me curou. É o Messias que me curou. Então ele começou a anunciar Jesus dentro das hostes religiosas, que era difícil fazê-lo, porque Jesus o curou. Há um propósito quando Jesus nos cura. Amém? E Jesus quer curar, eu creio que Jesus quer curar sempre. Vocês perguntam porque é que às vezes não acontece? Não sei. Há uma coisa que eu sei. Não é? Uma coisa que eu sei. Não desistir de orar por cura. Não desistir de acreditar que Deus cura. Não vacilar nessa área. Porque alguma coisa vai acontecer. A nossa oração tem poder. Alguma coisa vai acontecer. Não desistir de orar. Não desistir de buscar o nome poderoso de Jesus. Não desistir de buscar a sua fidelidade. Não desistir de orar pelas suas pisaduras. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. O castigo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, não é? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então você já foi curado. Você já foi curado. Qual é o segredo? Crer na fidelidade de Deus. Amém? Há pessoas na igreja que estão a passar por situações difíceis. Não é? Há pessoas que já melhoraram, há pessoas que já foram curadas. Ainda a semana passada, o irmão, há 2 semanas, o irmão Clima, que deu aqui um testemunho, não é? Interessante, que não foi gravado, que tinha um problema numa perna, que lhe prendia a perna, andou assim durante uma data de tempo, e cada vez que vinha para a igreja tinha uma dor enorme na perna, cada vez que vinha ter connosco para orar tinha uma dor enorme da perna, não disse nada a ninguém. Apenas dirigiu a sua fé ao Deus Todo-Poderoso. Não é? E de um momento para o outro foi curado instantaneamente. Ele decidiu determinar que a sua fé iria agir em favor dele, em obediência à palavra de Deus. E ele foi curado no nome de Jesus. Então eu desafio os irmãos, várias coisas. Nunca, por favor, não tenham discursos negativos sobre o seu corpo. Não tenham discursos negativos sobre os sintomas. Comecem a falar a palavra de Deus à vossa vida, ao vosso corpo. Incidam, se precisarem de oração, peçam oração. Deus determinou, se nós orarmos, né, o doente será curado. Deus não deixou isso na sua palavra por acaso. Então vamos determinar, eu estou curado, pelas suas pisaduras eu estou curado. Sabe o que é mais difícil às vezes ouvir? É nós estarmos num sentido de fé e vir alguém com um discurso tão fatalista, que às vezes até parece fazer sentido. Mas o médico disse isso. Claro, os médicos têm uma opinião que servem para nós também termos uma base para podermos orar. Não quer dizer que eu vá viver aquilo que eles dizem. Eu vou orar no sentido de viver o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu vou viver. Então, há pessoas que têm hérnias e acomodaram-se a essa situação. Não, Deus pode curar. Deus já curou.
Amém? Há pessoas que têm diabetes e vão se conformar. Não, Deus já curou a diabetes. Há pessoas que têm problemas de ossos e conformaram-se. Deus já curou isso. Não é? Porque é que claro, se você gosta de viver com isso, amém, não é? Consigo. Mas eu não gosto de viver com problemas de saúde. Então Deus já curou. Amém? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é? Eu vou reivindicar a cura, porque se Deus é tão bom e me deu todos os bens, um bem que Ele me deu é saúde divina, a cura divina. Amém?